E aí galera do canal MatheTech, tudo bom com vocês? Então, sejam muito bem-vindos, né, à nossa nova série de vídeos aí do YouTube, né, trazendo trilhas de aprendizagem para vocês sobre trigonometria, né. A gente já fez outros vídeos aí para vocês também, essa de trigonometria, mas dessa vez a gente vai trabalhar os conteúdos de fato, certo? Vamos trabalhar cada um dos conteúdos, para a gente poder aprender um pouco mais, destrinchar um pouco mais cada um deles, beleza? Então vão me acompanhando aí, por favor. E qualquer coisa pode mandar suas dúvidas aí nos próprios comentários do YouTube, na DM do Instagram. A gente, no final do vídeo vai estar passando para vocês as formas de contato de vocês para a gente. O primeiro caso da gente, né, a primeira trilha, vai ser focada no círculo trigonométrico. Tá? E essa trilha em específico, ela tem o foco de trazer tudo de início para vocês, beleza? Em definir muitas coisas aqui. A gente vai começar definindo muitas coisas. E o círculo trigonométrico, ele nada mais é do que tipo, você pegar o plano cartesiano, fazer uma medição de raio 1, ou seja, de uma unidade de comprimento. Você vai lá com a sua régua, ou com a mesma determinação que você colocou no seu plano cartesiano, de uma unidade, e faz um círculo em volta dele. Somente isso. Isso é o chamado círculo trigonométrico. Nesse círculo a gente pode fazer alguns pontos, beleza? E para medir algumas coisas a gente vai marcar o primeiro ponto, que a gente chama de ponto A, que é o ponto que está na coordenada x igual a 1, y igual a 0. Esse ponto aqui ó, da imagem, certo? Se a gente girar para cá, né? Se a gente girar para esse sentido aqui, para o sentido anti-horário, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter valores e ângulos sempre positivos, tá certo? Mas quando a gente girar aqui para baixo, a gente vai ter ângulos e medidas negativas, beleza? Então vamos continuar aqui com foco. A gente tem o seguinte: a gente tem simplesmente um círculo trigonométrico mais uma vez aqui, e dessa vez a gente vai dividir o círculo em 4 partes, beleza? O próprio círculo na verdade já está dividido em 4 partes se você olhar. A gente só vai dar nome a cada uma dessas partes. Essa parte aqui da direita, na verdade essas duas partes aqui de cima, né? Vocês podem ver, vai ser a parte 1 e 2. A gente botou 1 e 2 assim, dessa maneira, né? A gente, os matemáticos no caso, escolheram assim dessa maneira porque eles vão representar a parte positiva, né? Como vocês estavam lembrando lá, o primeiro e o segundo vai ser a parte positiva daqui nosso círculo. O terceiro e o quarto a parte negativa. Tá bom? Só definição mesmo, gente. Depois vocês vão ver para que vai servir cada um desses quadrantes. Mas inicialmente é só nomenclatura mesmo. Ah, essa primeira parte do círculo aqui é a primeira, essa aqui é a terceira, e por aí vai. A primeira coisa, digamos assim, não muito nova para vocês, né? É com relação à relação do seno de um arco. Como vocês já devem saber aí do ensino médio de vocês, o seno nada mais é, né, do que um conceito que a gente usa em triângulos retângulos. E a gente usa ele nem para poder definir ângulos, para poder definir medidas e tudo mais, né? Por definição, como vocês mesmos já devem ter visto aí muito na vida de vocês, é que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? E a gente vai fazer isso, digamos assim. A gente vai construir um triângulo retângulo aqui no nosso círculo e vai começar a tirar algumas coisas dele. Percebam aqui, gente, que a nossa hipotenusa, nesse caso aqui, vai ser 1, né? Já que o raio da nossa circunferência é 1 também. Então, basta agora a gente tentar descobrir, né, realmente o valor do seno. A gente já tem um valor aqui para pelo menos essa medida aqui. E para essas daqui, do ponto B para aqui para baixo, e desse pontozinho aqui até o ponto 0, a gente ainda não tem, né? Mas o nosso foco é descobrir, na verdade, a medida do arco de AB. Não importa muito para a gente essas medidas ainda, beleza? A gente quer saber quanto que vale AB, ou seja, quanto que vale esse ângulozinho verde aqui. E é basicamente isso que a gente vai construir para o valor do seno, tá? E esse valor do seno, como a gente estava falando antes, a gente encontra pela própria relação do seno, beleza? Não é nada muito difícil não achar que o valor daquele ângulo. Passando agora para cá,
a gente vai ver a questão de simetria do seno. Assim como é possível você construir um triângulo retângulo aqui no primeiro quadrante, você consegue no segundo, no terceiro, no quarto. Em todos eles, você consegue ver que você consegue fazer o mesmo arco, digamos assim, né? Fazer o mesmo comprimento e tudo mais de reto. Só projetando cada um dos pontos nos eixos, né? Por exemplo, esse ângulo aqui, como a gente estava tentando achar antes no AB, e também consegue ver aqui com uma F, por exemplo, né? É o mesmo arco. Não o mesmo arco porque essas duas medidas não são iguais, mas se vocês olharem da perspectiva desse ponto aqui olhando para B, né? Você tem esse ângulo. Se vocês olharem desse ponto olhando para B e para F, isso sim é o mesmo ângulo. Assim como F e esse daqui, enfim, né? Todos eles vocês conseguem ver aí tudo certinho, beleza? Mas, basicamente, né, a gente consegue concluir que os arcos que estão localizados no primeiro ou no segundo quadrante possuem os valores do seno positivos ou nulos. E eles podem ir de 0 até 1, né? Já que aqui vai até 1. Ó, até 1 aqui. Como exemplifica o segmento vermelho. E outra coisa, tá? O seno, basicamente, ele vai ser a representação do eixo Y, beleza? O seno é basicamente o eixo Y da gente. Então, sempre que a gente tiver aqui, ó, no primeiro e no segundo quadrante, no próprio plano cartesiano, a gente sabe que essas duas medidas aqui são positivas, né, do y. Então, por isso que aqui o seno vai variar de 0 até 1, porque só são medidas positivas. Da mesma forma, a gente pode pensar para o terceiro e para o quarto, tá? Já que do eixo do x para cima vai de 0 até 1, porque são medidas positivas, o terceiro e quarto quadrante vai ser de 0 até menos 1, que são os segmentos negativos, né? Já que o seno, né, só vai de menos 1 até 1. Então, tudo certinho. É essa parte verde aqui, inclusive, ó. Beleza? E uma propriedade agora, tá? Se a gente for olhar nessa questão de simetria e tudo mais, a gente consegue concluir que a partir de um arco que está no primeiro quadrante, a gente consegue encontrar um arco simétrico a ele no segundo. E o mesmo para o terceiro e para o quarto. E isso vai vir através dessas relações aqui, gente. Tá? Uma coisa. O ângulo A vai ser o ângulo que está no primeiro quadrante, tá? Por definição. Então, o seno de 180 menos A é seno de A. Assim como o seno de 180 mais A vai ser menos seno de A e tudo mais. Tá certo? Tem cada uma dessas definições, de onde tirar, digamos assim, cada uma dessas propriedades. Vocês vão ver muito mais na frente. Uma forma muito mais fácil de ver. Mas a única forma de ver realmente no momento para vocês é por análise, né? Aqui tem um valor do seno do ângulo. Até esse outro lado aqui, né? Já que estava um ângulo raso de 180. Esse ângulo aqui de F até A vai ser 180 menos o ângulo inicial que a gente tinha daqui, né? E aí a gente vai formar esse ângulo aqui de cima, como eu estava mostrando. Então sim, os dois são iguais, né? Assim como você consegue tirar todos os outros, beleza? É nessa mesma lógica. E uma coisa. Você também pode usar a medida em radianos, tá? 180 graus é igual a 1 π. Nada demais. O cosseno, gente. O cosseno funciona do mesmo jeito que o seno. A diferença dele, né, digamos assim, além, é claro, da relação, né, como vocês já conhecem, né, que é cosseno de alfa ou cosseno de qualquer ângulo, é que a teta adjacente sobre a hipotenusa, o cosseno, ele vai representar os valores do arco do eixo x, tá certo? Ou seja, é o arco horizontal. Esse daqui, ó. O cosseno está aqui, olhando para o eixo do x, beleza? Somente isso. E se você quer saber o valor do arco AB, você consegue através da mesma relação do cosseno, né? Do cosseno de um ângulo qualquer. Só isso. Até agora não é nada demais, né? Para vocês. Não tem nada de novo assim para vocês. Como eu falei, gente, essa aula vai ser só definições para vocês. Vai ser somente para que vocês possam aprender, para que vocês possam relembrar. Para quem não conhecia ainda, possa estar acompanhando a gente aí e tentar aprender algo novo com a gente. Passando agora para a simetria dos cossenos, gente.
Assim como a simetria dos senos, a gente também consegue no cosseno. E lá no seno a gente construía triângulos, né? E no cosseno também. Aqui a gente construiu um primeiro triângulo. Aqui a gente vai construir outro. Aqui a gente vai construir outro. Aqui a gente está construindo outro. Antes a gente olhava para esse triângulo aqui e esse, né? Agora a gente vai olhar para esse daqui, que eu estou passando o mouse, e aquele outro do outro lado. Esse daqui de baixo e esse daqui de baixo. Beleza? E assim como no seno, a gente tinha valores positivos para um lado e valores negativos para o outro. No caso do cosseno, como o cosseno representa o eixo x, ou seja, o eixo daqui, ó, esse eixo horizontal, a gente sabe que os valores e os ângulos que estiverem aqui nessa parte de cima e nessa parte de baixo vão ser positivos, ou seja, vão de 0 até 1, né, já que a medida do raio da gente é 1. E quais que são esses quadrantes? Primeiro e quarto quadrante. Ou seja, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro. Relembrando, o seno positivo no primeiro e no segundo e negativo no terceiro e quarto. O cosseno positivo no primeiro e quarto e negativo no segundo e terceiro. Se o primeiro e o quarto vai de 0 até 1, o segundo e o terceiro vai de 0 até menos 1. E mais uma vez, seguindo a mesma lógica que a gente teve para a simetria do seno, a gente consegue a mesma propriedade para reduzir os outros arcos que estejam no segundo, terceiro e quarto quadrante para o primeiro quadrante. Beleza? Lembrando mais uma vez, o A é o arco que está no primeiro quadrante. Ou seja, esse aqui, ó, o cosseno de A mesmo, positivo. Lembrando, né, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo, então a gente vai tirar esse aqui. Esses outros aqui com menos e tudo mais é porque está reduzindo cada um deles, né? Mais uma vez, lembrando, a gente também pode utilizar a notação em radianos, de 180 graus para π. Vamos agora para, digamos assim, outra relação que vocês conhecem, que é a da tangente. A da tangente, diferente do seno, do cosseno, ela não está muito ligada dentro do círculo trigonométrico. A tangente ela meio que foge do círculo. Por definição de tangente, tangente a gente sabe que é algo que toca, que intersecta outra coisa. Por isso o nome de tangente. Por isso que a gente atribui essa parte de trigonometria também o nome de tangente. Porque ela toca o círculo aqui no ponto A e a gente vai olhar somente essa parte aqui de cima, tá certo? A parte de baixo a gente também olha, beleza? Mas só por construção no momento da gente, a gente olha somente para essa parte de cima. E olhando para cá, para essa parte de cima, a gente vai conseguir conectar, né, olhando para o ponto A e para esse ponto daqui, ó, a gente consegue achar esse ponto aqui, o ponto C, beleza? Que é o ponto que conecta essas duas, entre aspas, extremidades do círculo trigonométrico. E aí a gente consegue montar um triângulo retângulo. E com isso, com esse triângulo retângulo, a gente consegue ver que a tangente nada mais é do que o seno de alfa, ou seno de qualquer outro ângulo que vocês quiserem chamar, sobre o cosseno desse mesmo ângulo. Tá certo? E a gente vai meio que tirando cada uma dessas coisas a partir dessa questão dos triângulos, como eu falei, ó. A gente tem uma proporção entre cada uma das medidas. Vamos olhar aqui para, tem C e A, e B e E, tá certo? Tem D e A, e D e E. O E ele estava aqui, ó. Aqui o Ezinho, beleza? Porque ele não está marcado aqui, ó, mas ele está aqui, tá bom? Enfim, se vocês lembrarem de semelhança de triângulos, vocês conseguem montar essa mesma proporção aqui que a gente está montando, de tangente de A sobre seno de A igual a 1 sobre cosseno de A. E aí a gente só passa o seno de A para lá, multiplicando, né? Multiplica dos dois lados seno de A corta e só vai ficar seno de A do outro lado. Mas assim como o seno e o cosseno, a tangente tem simetria. E mas ela funciona de uma forma bem diferente do seno e do cosseno. A única coisa que a gente vai ter que fazer para poder, né, fazer a tangente, a simetria da tangente, é olhar para a figura
imaginar o arco AB, né? E a mesma medida do arco ABI que a gente vai mostrar agora, né? A gente vai mostrar para vocês, né? Esses arcos também, ó. Aqui nessa folha daqui também, tá aqui. Tem o arco AB aqui. E esse mesmo arco, ele tem a mesma medida para ABI. Beleza? Vai ter o mesmo valor para, no caso, para tangente. Assim como a tangente do arco AJ aqui, ó. Esse aqui de cima também tem a mesma para o AJK. Ou seja, esse caminho todinho aqui. Voltando. A gente tem que os arcos, né, eles estão localizados no primeiro quadrante, no primeiro e no terceiro quadrante, desculpa. Tem uma tangente com um valor positivo ou nulo. A tangente, gente, ela não vai somente de 0 até 1, né? Ela vai ter valores muito maiores porque ela está fora do círculo trigonométrico. Mas ela não está dentro, então ela tem valores maiores. E os arcos que estão no segundo e no quarto quadrante têm valores negativos. Isso, basicamente, vocês vão tirar a partir do próprio seno e cosseno, tá? Vocês vão fazer jogo de sinais ali e tudo mais, vocês conseguem ver quais que são os valores. E uma coisa, a tangente ela vai de 0 até infinito, tá? Ou até menos infinito. Por quê? Porque vai ter alguns momentos em que o cosseno de A é 0. Nesse momento que o cosseno de A é 0, a tangente ela explode para o infinito. Okay? E uma coisa, uma observação, é importante lembrar que arcos da forma 90 mais cáveis 180 em graus, tá? Em graus, não possui tangente. Por quê? Porque ela vai estourar, né? Lembra do caso como eu falei, o cosseno ele não pode aqui ser zero. Por quê? Porque se o cosseno for zero, a tangente não existe, né? Nesse momento, a tangente não vai intersectar o eixo, né? Daqui, ó. Ela não vai intersectar esse eixo daqui. O que significa que a tangente não vai existir. Basicamente é isso. Então não pode ter tangentes dessa forma aqui, 90 mais K vezes 180. Ou seja, em radianos a gente pode escrever como π sobre 2 mais kπ. É muito mais comum a gente escrever assim, tá? Em radianos. E existe uma propriedade também, assim como no seno e no cosseno, a partir das simetrias. Que é reduzindo tudo para o primeiro quadrante, tá? Tudo a gente reduz sempre para o primeiro quadrante porque é mais fácil, gente. Por quê? Porque no primeiro quadrante todo mundo é positivo. As relações são muito mais fáceis de enxergar, que a gente já está acostumado com os valores do primeiro quadrante, né? Como vocês vão ver na próxima aula, mas vocês também já sabem disso. Os ângulos notáveis, de cada um desses ângulos, né, eles têm valores que a gente já sabe quais são. Aqui a gente também trouxe para vocês alguns exercícios resolvidos, tá? De como que a gente vai trabalhar algumas questões também da gente. E vai deixar umas questões para vocês no final, para vocês tentarem fazer, quiserem mandar para a gente aí via DM, né, ou por e-mail também, sei lá, como vocês quiserem mandar. Seguindo todos a mesma lógica aqui dos exercícios resolvidos, tá? O primeiro exercício resolvido que a gente vai ter vai ser calcule o valor de cosseno de 13π. Como o arco de medida de 13π não está na primeira volta, ou seja, não está no primeiro quadrante, né, também, o 13π ele faz uma volta de 2π, né, lembrando, o círculo trigonométrico ele vai de 0 até 2π, beleza? Por quê? Porque π é 180 graus. E um círculo vai até 360, não é? Então, se π é 180, multiplicando por 2 dos lados, a gente vai ter 180 vezes 2, que é 360, e 2 vezes π é 2π. Então, a gente está tendo que uma volta inteira no ciclo trigonométrico é 2π. Então, fica claro que 13π é muito maior que 2π, então dá muito mais voltas nesse ciclo trigonométrico. Mas o bom da gente é que, independente de quantas voltas ele der, ele sempre vai voltar para o mesmo canto. Então, a gente pode reduzir 13π para algo como um múltiplo, né, digamos assim, do próprio π, do 2π, melhor dizendo, tá? A gente pode reduzir em π mais 12π, porque a gente sabe que 12 é 6 vezes 2, ou seja, 6 vezes 2π. Esse 6 vezes 2π basicamente está nos dizendo a quantidade de voltas
que a gente deu no ciclo trigonométrico. A gente deu 6 voltas dentro do ciclo trigonométrico e parou no π. O que isso quer dizer? Que o cosseno de 13π é igual ao cosseno de π. E cosseno de π, por definição, como a gente já deve ter visto também, né, no ensino fundamental também um pouco no ensino médio, que o cosseno de π é menos 1. Então, se o cosseno de π é menos 1 e o cosseno de 13π é igual ao cosseno de π, o cosseno de 13π é igual a menos 1. Beleza? Facinho, né? Tá aqui. Vamos então para a segunda questão. Na segunda questão ele pede, dessa vez, né, não pede para a gente calcular valores com radianos, né, que é valores em graus mesmo, 210 graus e cosseno de 210 graus também. Ambos estão no terceiro quadrante. É importante a gente perceber isso. E também é muito importante a gente ver que a gente pode reduzir 210 graus como sendo 180 graus mais 30 graus. Ou seja, lembra aquelas primeiras fórmulas que a gente viu para reduzir o primeiro quadrante? É isso que a gente vai fazer nessa questão daqui. A gente vai reduzir o primeiro quadrante, por quê? Porque a gente sabe o valor do cosseno e do seno de 30 graus. Por mais que a gente não saiba os valores de seno e cosseno de 210 graus, a gente pode reduzir sempre para o primeiro quadrante, e no primeiro quadrante a gente sabe as coisas. Como vocês viram, né, 180 graus e 30, né? Então a gente pode substituir como sendo seno de 180 mais seno de 30. O que isso quer dizer? Se vocês forem lá na nossa fórmula também, né, e a gente já me fez o desenho aqui para vocês, o seno de 30 graus, aqui, ó, tá aqui, se você pegar de 30 graus e somar 180, você vai aqui no 210. Essa abertura do 30 graus aqui é a mesma do 210, só que em valor negativo, né? Porque agora a gente está no terceiro quadrante. E o seno no terceiro quadrante ele é negativo. Então por isso que fica menos seno. Quanto que é o seno de 30? 1 sobre 2. Como tem o menos, vai ficar menos 1 sobre 2. O cosseno segue a mesma ideia, gente. Tá? O cosseno segue a mesma ideia. O seno de 210 também o cosseno de 30 e tudo mais. No terceiro quadrante, né? O cosseno também é negativo. Então vai ficar um menos aqui, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Nada muito difícil, gente. A gente só está usando os próprios conceitos que a gente trabalhou aqui nessa aula. E aí, a terceira, desculpa que eu botei você um pouquinho. A terceira, ela pede para simplificar essa expressão daqui, ó. Um pouco assustadora, né? Mas antes de fazer todos os cálculos, é importante a gente sempre olhar o que a gente está fazendo, tá? Uma pergunta, gente. Se ele está simplificando, ele está pedindo para simplificar, isso significa que a gente não vai ter uma resposta numérica, digamos assim. A gente vai ter uma expressão mesmo. E essa expressão vai ser em função de A. Por quê? Porque é o valor do ângulo, né, gente? É o valor do ângulo e por isso que ele tem a expressão em A. E percebam, todos os valores que tem aqui, ó, 900, 1980, 1440, eles são maiores do que uma volta inteira no ciclo trigonométrico. Por quê? Porque o ciclo só vai até 360. Então, assim como naquela outra primeira questão, a gente vai ter que reduzir para uma única volta e aí ver o que a gente pode fazer. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 900 e ver que 900 ele pode ser escrito como sendo 180 mais 2 vezes 360. Nesse caso a gente bota 360, por quê? Porque é o valor de uma volta inteira do ciclo trigonométrico. Tá? Então a gente vai lá, faz múltiplos desse valor e soma com o que estiver faltando. Quando a gente faz 2 vezes 360, a gente vai ter 720. Então, de 720 para 900 falta 180. Por isso que 180 aparece aqui. Em 1980 segue a mesma ideia e em 1440 do mesmo jeito. Então, a gente consegue ver que a gente consegue reduzir para 180 graus, 180 graus e 0 graus. Porque essas voltas aqui, pra gente, não importa, gente. Não vai influenciar em absolutamente nada pra gente. E com essas informações a gente pode substituir os ângulos dados pelos seus respectivos ângulos côncavos na primeira volta. Os valores do seno e do cosseno são os mesmos para os arcos côncavos, como a gente viu aí provavelmente, né, nas outras aulas aí, mas a gente também vai mais à frente.
Tá aqui, tá? A formosinha da gente. Como a gente tinha seno de 900 graus menos A, e a gente viu que a gente pode reduzir para 180, a gente bota então 180. 1980 do mesmo jeito, reduz para 180. E 1440 é zero, não aparece nada, né? Porque 0 menos A é o menos A. Então, o que a gente vai fazer vai ser usar aquelas expressões que a gente viu para reduzir para o primeiro quadrante, né? De simetria e tudo mais. E a gente vai ver que 180 graus menos A é o próprio seno de A. Cosseno menos cosseno de A. E o seno de menos A é igual a menos seno de A. Beleza? Só voltar lá para as expressões trigonométricas e tudo mais. E lembrar aqui também, para essa expressão aqui, que o seno é uma função ímpar. E por isso que acontece isso daqui. Tá bom? Então, beleza. A gente já tem todos os valores da nossa expressão, né, reduzidos. A gente chega lá na expressão de A, do Azão, e coloca cada um dos valores. Ó. Seno de A, menos cosseno de A, menos seno de A. Corta seno de A com seno de A, vai ficar só menos cosseno de A. Então, a expressão simplificada para aquela coisa feia aqui de A é simplesmente menos cosseno de A. Viu? Não é nada difícil não, gente. É só seguir cada passo a passo que a gente está dando aqui. Daí o que vocês já sabem de seno e cosseno. Já tá tudo certinho. Beleza? Eu ia deixar aqui algumas atividades para vocês. Mais uma vez lembrando. Seguem a mesma ideia do que a gente trabalhou aqui, ó. Mais uma vez, calcular valores de seno e cosseno, dos ângulos, simplificar expressões, ó. E basicamente isso, certo? Nada demais para vocês. A gente agradece demais aí a visualização de vocês, o apoio de vocês aqui no canal. Vocês estão mandando muito bem com a gente, tá? A gente agradece aí, né, o nosso grupo de pesquisa MTTech. Sigam a gente nas redes sociais também, tá? E tem Instagram, a gente tem YouTube, também tem página no Facebook. Então, segue a gente aí pra gente continuar com o trabalho aqui pra vocês, pra gente poder continuar com essa série de vídeos aqui. Lembrando, isso é só o primeiro vídeo de 5 vídeos que a gente vai ter sobre trigonometria. E além disso, a gente também agradece ao próprio UFAL e a Propep, né, pela questão da bolsa, pela questão do ensino do nosso projeto. E contamos com a presença de vocês aí nos próximos vídeos também, tá? Os próximos vídeos prometem bastante, tem bastante coisa aí pra gente aprender. Nossa, meu Deus. Então fica ligado aí com a gente que já já sai o próximo vídeo, tá? Obrigado.